Mas que diabos é Rita, cara? E aí, seus bandos de curioso? De boa? Henry aqui pro nosso episódio de número 4 da nossa série de Deck Tech. Bora! Mas Henry, como que vai funcionar o Deck Tech? Bom, vamos lá. Primeira parte, o mais clássico, a maior dica que eu dou pra vocês, que é leiam. Leiam as cartas de verdade. Então a gente começa lendo o comandante, seguido de um briefing que nada mais é do que o texto que a gente utiliza para eles nos mesões. A partir disso, eu separo o deck que a gente vai mostrar nas sessões, igual eu faço na ideia do deck building, eu monto da mesma forma, e a gente começa a detalhar sessão por sessão, mostrando aí sim todas as cartas que tem no deck. Então a gente vai passar pelas 100 cartas, comigo explicando ali mais ou menos a ideia do porquê. A partir daí, eu faço uma finalização explicando qual é a sensação de pilotar esse deck, para também tentar ali entender qual tipo de jogador eu acho que esse deck iria fazer mais sentido. E a gente encerra comigo pontuando alguma cena ou algum momento que esse deck teve em algum de nossos mesões. Tudo bem? Fechou? Então bora! E pro nosso quarto Deck Tech, vamos de Final Fantasy? Emet-Selch. Então nós temos hoje o Emet-Selch Unsundered. Ele é uma criatura Elder Wizard, custo 3, uma incolor, uma azul e uma preta. Ele tem vigilância 2/4. Ele tem as seguintes habilidades. Sempre que o Emet-Selch entrar ou atacar, eu dou um draw e daí descarto uma carta, né? Ele luteia. E no começo da minha upkeep, se eu tenho 14 ou mais cartas no meu grave, no meu cemitério, eu transformo ele. Aí ele se transforma no que é realmente o nosso comandante, que é o Hades, Sorcerer of Eld, que é a carta mais quebrada que já passou pelo nosso mesão, sei lá. O Hades é uma criatura do tipo Avatar, 6/6, ela tem voar, e a primeira habilidade dela é Echo of the Lost. Durante o seu turno, você pode dar play em cartas no seu grave. Então você pode jogar terreno do grave, pode castar carta do grave. E daí a segunda habilidade, né, o segundo texto, se uma carta ou token fosse colocada no grave, de qualquer lugar, você exila. Então isso ele faz com que seja, né, você não consiga fazer loop, mas o nosso deck é para fazer o loop. Então esse é um clássico de Mirror Control, que foca na habilidade quebrada do Hades de poder castar o grave durante seu turno. O deck faz isso com a ideia de self-mill, seguido de formas de lupar as cartas castadas, burlando a regra do Hades das cartas irem pro exílio. O deck então usa de Prowess Effect, como um Incon, é um deck de Power Level 8 de 10, está numa média de 140, 150 reais na Liga Magic, tendo a carta mais cara o próprio Emet-Selch. Então a ideia do deck é eu ficar sendo um Spellslinger, né? Eu fazer várias mágicas e no final eu dar um jeito de burlar a ideia do Hades, das cartas irem pro grave, irem pro exílio, para na verdade elas irem pro grave e eu poder no meu próximo turno recastar tudo de novo. Bom, então as sessões desse deck de hoje, ela é um pouco diferente da norma que a gente faz. A gente vai separar primeiro as lentes, os ramps, e daí eu já entro com uma sessão dos self-mill, então são as cartas que vão fazer eu alimentar o meu cemitério para flipar o Emmet o mais rápido possível. Eu tenho as nossas cartas de Wincon, e aqui entra muito sobre Prowess Effect, então é como se fosse efeito de quando eu castar esse monte de spell. Eu tenho as cartas que eu quero lupar, então tendem a ser spells de custo baixo, que são as que eu quero ficar refazendo e refazendo todo o turno. Normalmente é removal. Eu tenho uma seção que eu vou chamar ali de Stop Hades, né? Então é parar a habilidade do Hades. Então é a spell que eu vou fazer por último na stack, para ela resolver primeiro, e com ela resolvendo, anula o efeito das cartas irem pro exílio, fazendo com que a minha stack inteira volte pro cemitério. E daí eu tenho uma pequena seção ali de draw, só pra gente finalizar. Então nossa primeira seção das lanes, que eu vou separar no clássico, a gente tem as básicas, as de correção e as utilitárias. Nas lanes básicas, esse deck ele possui 15 ilhas e 6 pântanos. Por mais que seja um Dimir meio classicão, a grande parte do deck é azul, é a cor mais broken, então acaba que tem um número bem maior de ilha, né? Aí na ideia de correção, a gente tem Command Tower, Choked Estuary, River of Tears, Sunken Hollow, Tainted Isle,
Evolving Wilds e Terramorph Expanse. São meias clássicas. Por que eu gosto dessas que às vezes são um power level até mais baixo, as que se sacrificam para buscar uma básica? Porque com o Hades eu posso também usar o terreno do turno 1 do Grave. Então ter terreno que se sacrifica não é de todo mal nesse deck. Das utilitárias eu tenho Demolition Field e Field of Ruin, então são as que destroem não básica. Eu tenho Castle Ventress, como o Castle do azul, que é bem baratinho. Eu tenho Cephalid Coliseum, Hypno e Rivulet, que são as que me dão uma possibilidade de self-mill também. E eu tenho Myriad Landscape, bem clássica em deck que não tem verde. Segunda ascensão, sessão do Ramp, pouquíssimas. É um deck que o nosso comandante é custo 3 e no custo 2 eu quero fazer normalmente alguma peça de self-mill ou alguma coisa. Por mais que o deck, depois que começa a lupar, ele vira um pouco de mana hungry, né? Então ele precisa de bastante mana. Como é só lá pelo mid game e late game, eu normalmente já tenho, só de não falhar terreno, eu já tenho o suficiente. Então não é um deck focado no ramp, né? Mas ainda assim, a gente tem Sky Diamond e Millikin, bem classiquinho. E daí eu tenho Corrupted Gravestone, que é o flavor do deck ser sobre o Grave, né? Aí eu tenho The Ranged Assistance, então também Mimila. E tenho Curious Homunculus. E quando ele flipa, que é relativamente muito rápido, ele vira o Voracious Reader, que daí é muito broken, porque é um redutor para instant. Num deck que quer ficar recastando e castando um monte, né, para Instant Sorcerer, acaba sendo bem forte. Próxima sessão, a gente tem o Self-Mill, talvez a engine do deck, então a parte mais importante do que eu quero fazer, principalmente no início. Aqui eu já deixo claro que tudo que a gente for falar, lembrando, a gente pode refazer, caso eu tenha o Hades. Então, por mais que eu vou ter depois a sessão de lupar, as coisas que eu quero ficar removendo e fazendo, em qualquer momento também eu posso ficar refazendo o meu self-mill. Ele sendo principalmente ali instant speed, custo baixo, tudo que a gente tem no deck, tirando os terrenos, eu posso ficar recastando, né? Esse é o broken do Hades. Então em self-mill eu vou separar por custo 1, 2 e 3. Tá? Custo 1, a gente tem Otherworldly Gaze, Dream Twist, Memory Slice. Aí eu tenho a parte da aventura do Venture Deeper, que daí vira o Merfolk Secret Keeper. Eu tenho Stream of Thought e tenho Tom Scour. Aí de CMC2 eu tenho Contingence Plan, Chronic Flooding, aí mais uma aventura, a parte do Can Wake Up, do Cruel Somnophagy, acho que é isso. Aí tem o Founding the Third Path, que é a saga que ela acaba sendo útil, porque o 1 dela normalmente eu consigo usar, é muita spell baixa, e o 2 é um self-mill. Eu tenho o Perpetual Timepiece, que talvez seja uma das mais fortes, porque ela também é uma das únicas coisas que podem salvar o meu Grave de Grave Hate. Esse é um deck que ele apanha muito mesmo pra Grave Hate, e se vocês acompanham os nossos mesões, você já viu que, assim, ele sofre bastante com o deck preparado para ele. Stillness in Motion e Taigan Scheme. Aí de custo 3 eu tenho a Invasion of Amonkhet, e daí na parte de trás ela vira o Lazotep Convert, então é só um good stuff na parte de trás, mas a parte que ela entra é um self-mill. E tenho o King Narf's Betrayal, que também é uma saga, mimila bem agro, né, e ainda me dá opções aí pro jogo. Continuando aqui na nossa sessão de Wincon, eu vou separar só por CMC, porque agora começa a ter vários tipos de efeito, tá? Mas basicamente é o que faz o jogo encaminhar pra gente ganhar, né? Eu tenho Black Mage's Rod, que daí é uma linha de que eu crio esses wizards que vão pingando conforme eu casto. Eu tenho Devoured of Memory, então é um bicho que se torna uma big creature para bater. Eu tenho Levitant Statue, mais uma vez, um bicho que vira um bicho muito forte para bater. Mercurial Spell Dancer, um good stuffzão, mas que pode servir como o Incon dependendo da mágica. Tenho Otterball Antics, mais uma vez, são coisas que eu posso ficar refazendo, né? Então eu criar bicho com Prowess. Adaptive Training Post, mais uma cópia. Cornered by Black Mages, que é, mais uma vez, criar o nosso wizardzinho. Tenho Ominous Roost, vai me criando valor. Circle of Power, mais um wizardzinho. Nibbles of the Frost, um Prowess muito forte. Stormwing Entity, outro Prowess muito forte e entra bem barato. E talvez a forma mais rápida de ganhar no deck é a Octavia Living Thesis. Muito rapidamente ela entra por 2 manas e o Magecraft dela, né, ali o Prowess dela,
é muito, muito, muito idiota. Principalmente porque esse é um deck que ele tem ali uma pegada de que normalmente eu crio bastante token também. Então, normalmente a forma mais rápida de eu ganhar o jogo é transformando tudo em 8/8. Próxima sessão. A gente tem as mágicas que eu quero lupar. Então são normalmente removals, baratas e em instant. Eu falo que é em instant porque como funciona o loop, né? Eu normalmente quero iniciar com uma sorcerer porque eu só vou, ou uma criatura, enfim, eu só vou poder castar elas lupando se for a primeira. Normalmente criatura não, porque criatura ela vai ficar na board, então eu não preciso começar stack como um bicho. Então eu tendo a iniciar com uma sorcerer. Tá? Então eu inicio numa sorcerer, mas depois todo o resto da stack tem que ser instant, né? Pra eu pôr uma coisa em cima da outra. Então, normalmente elas são instants e baratas. Se for sorcerer, tende a ser uma coisa melhor, né? Eu tenho também aqui por CMC, eu tenho Fungal Infection, Rotten Reunion, Drag the Canal, Epic Downfall, Reality Shift, Unauthorized Exit, Winds of Rebuke, Ephara's Dispersal, Far Away, normalmente eu uso o de mandar sacrificar, né? Raven Form, Price of Fame, Broken no Commander, né? E eu tenho a única de um custo mais alto, que é uma Sorcery, que normalmente é o que eu quero começar o loop, que é a Enter the God Eternals. A grande maioria, então, ou é Removal, ou é Bounce, que também é como se fosse uma Removal, né? De novo, é o que eu quero normalmente ficar refazendo todo o turno. Penúltima sessão, a gente tem aqui as formas de parar o Hades, né? Então, mais uma vez, eu quero abusar do primeiro texto dele, de poder castar e dar play do Grave, mas eu não quero ter que lidar com a forma todas as minhas mágicas sendo exiladas, né? Então, mais uma vez explicando como que isso vai funcionar. Inicio a stack com uma Sorcerer, continuo ela com uma instantzinha, e a última coisa que eu casto precisa ser algo que pare essa habilidade do Hades. Ou seja, eu já terminei de usar a ideia do Grave, e como eu castei por último, ela vai resolver primeiro na pilha e vai fazer com que ela anule também o efeito de ir pro exílio. Então, quando a stack resolver, tudo volta pro Grave, para eu poder fazer depois. Tá? Eu tenho duas formas de fazer isso, então eu separei aqui em dois tipos. Um tipo que é tirando o Hades do campo, e o segundo tipo é transformando ele em alguma coisa. Tá? Então, na ideia de tirar o Hades do campo, eu tenho Planar Incision, Siren's Ruse, Teferi's Time Twist. Então essas três são Blinks, e não é tão ruim, por mais que ele reflipa, né, ele volta a ser o Empty Selk. O Empty Selk é um loot, né? E, de novo, se eu estou fazendo isso principalmente na segunda main phase, eu tendo a querer lupar na segunda main phase, porque eu quero bater com o Hades, porque é um bicho voar 6/6, né? Eu não me importo muito de não ser mais o Hades e sim ser o Emmet, porque na minha upkeep ele já vai flipar de volta, né? E daí eu tenho o Reality Ripple, que também é uma serve de proteção, sem eu perder o Hades, sem eu ter que reflipar ele. E também, se ele está em primeiro na stack, ele anula todo, porque daí ele sai do jogo, né? E daí, na ideia de transformar o Hades em alguma coisa, quando eu digo isso, é cartas do estilo Gift of Tusks, Dance of the Skywise, of Nice e Turn to Frog. Normalmente essas são mágicas para parar o adversário, né? Porque além de elas transformarem, elas têm o texto principalmente ali que perde todas as habilidades, até o final do turno. Eu posso usar isso sim, como alvo nos meus oponentes caso precise, e de novo, são instants que eu posso lupar, então dá para eu fazer, mas aqui eu uso principalmente para tirar a habilidade do meu próprio Hades, né? Então ela resolve primeiro todo aquele esquema, acontece o loop, e no final do turno ele volta a ser o Hades, então tá tudo bem, nada aconteceu. Última sessão, bem rapidamente, temos aí 5 cartinhas para fechar o deck de draw. E de novo são cartas que eu posso ficar lupando, todo o mesmo esquema desse deck broken aí nosso. Então eu tenho Frantic Search, muito forte, me é draw e quase de graça, né? E ainda eu alimento meu grave. Tenho Tainted Indulgence, que também no início do jogo alimenta o meu grave. Tenho Pilfered Plains, draw e alimento o grave. Tenho Circuits of the Dead, que deve ser o draw mais absurdo desse deck. Toda vez que eu castar uma coisa do grave eu dou um draw. E de novo, o nosso loop envolve eu castar ali 4, 5 mágicas do grave por turno. E daí eu tenho a última carta do nosso deck tech, The Everflowing Well. E mais uma vez, dá o draw, alimenta o grave e rapidamente ela flipa para o terreno The Myriad Pools,
que a gente já usou ali algumas vezes, mas acaba sendo uma good stuff. Fechamos? Para tudo aí! Bom, eu acabei esquecendo de fazer uma sessão inteira. Que eu não sei se vocês perceberam, mas o deck ele tem azul. E eu não falei de counter, né? Então aí, a dica, não façam as coisas nas pressas. Eu tava fazendo esse vídeo bem na correria e acabei me esquecendo e agora editando eu lembrei. Mas vai aqui rapidamente nossa sessão de proteção junto, né, que tem os counters. A gente tem 7 cartinhas que eu tinha esquecido. A gente começa com Dimir Charme, Don't Make a Sound, Drown in the Lock, Negate, aí uma forma de proteção no Vincent's Limit Break. Aí pra fechar eu tenho um Confounding Riddle e Swallowed by Leviathan. Eu também não comentei aquela ideia de quem vai gostar ou desgostar desse deck. A gente só vai pra cena final. Mas então, é bem simples. Eu acho que quem vai curtir o deck é quem tem essa pegada full control, né? É um deck bem agro nessa ideia de controlar a board. Principalmente nessa ideia de spell, né? Pra quem também, assim como o Hiro, é muito fã da franquia do Final Fantasy, ou especificamente desse personagem, e não tem tanto o problema de ter esse lance de ficar fazendo a mesma coisa todo turno, né? E quem eu acho que não vai curtir é o nosso famoso Gabuga. O deck ele não tem beira quase nada de agressividade, talvez só no último turno pra ganhar o jogo, né? Ou por algum motivo aí a pessoa tem algo contra aí o Final Fantasy. Enfim, valeu, fica com o vídeo. Bom, e para nossa cena aí do deck em um dos nossos mesões, aqui vai ser até um pouco especial. Esse é o primeiro deck do nosso amigo aqui do Hiro, que é um grande amigo e que me ajuda aí com o canal também. Eu montei esse deck para ele entrar no jogo, porque ele é muito fã mesmo de Final Fantasy. E ainda tem uma trivia aí, uma questãozinha legal, que ele abriu o Emet-Selch. Então assim, o Emet-Selch é uma carta cara, relativamente cara. Ele foi jogar um pré-release só pra jogar, assim, sem nenhum tipo de coisa. A gente não tem hábito nenhum de comprar booster pra abrir nem nada. E é o personagem de Final Fantasy favorito dele e ele abriu. Então, assim, a gente teve que montar o deck e ele começou a jogar mesmo, né? E por causa disso o canal aconteceu. Então, dessa vez eu vou separar 2 cenas porque é do nosso mesão de número 1. Então é bem legal, bem especial. Para quem estiver aí acompanhando, fica o convite para quem não assistiu, e para quem assistiu lá atrás, né, o nosso mesão de número 1. Eu tenho no timing 13 minutos e 11 a cena do turno 6, que é onde o Emmet flipa, então relativamente rápido até, porque pensar que eu vou pôr o Emmet ali no turno 3, 4 e eu preciso de 14 cartas no grave, turno 6 até é plausível para ele flipar, e depois eu tenho ali no minuto 22 e 33 uma cena de um late game já, de como é uma mesa do Emmet. Então vocês podem ver que tem a Octavia, então já é ali uma mesa com alguns tokens. Eu tenho uma forma ali de continuar o meu CF1000, tenho o Hades, então é uma board que basicamente está preparada para ganhar o jogo, porque ela consegue recastar muita coisa no próprio turno, para cada coisinha transformar em 8/8, complicado, né? Mas enfim. Espero que tenham realmente gostado. É bem legal esse deck, tem bastante história aqui pro nosso canal e é nóis. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.